Em evento da FenaSoja, em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, no último sábado, o presidente Jair Bolsonaro exaltou a força e empenho dos brasileiros, voltou a criticar a Petrobras e falou sobre a verdadeira reputação do Brasil no exterior. O chefe do executivo comentou sobre os problemas nacionais e internacionais que afetaram e afetam o Brasil, mas deu destaque aos cidadãos que ajudam na retomada da economia e soberania. O povo brasileiro é resiliente, acredita, tem fé e trabalha e vencerá qualquer obstáculo. Ninguém enfrentou o que nós enfrentamos. Vocês e nosso governo conheceu melhor os poderes da República e aqueles que realmente trabalham pela sua pátria. Bolsonaro também falou sobre a tentativa da imprensa de atribuir supostos crimes de corrupção ao seu governo. Temos um governo que acusam, mas nada provam sobre corrupção. 2 dias antes do anúncio oficial do reajuste do preço do diesel, o presidente fez um apelo para a Petrobras e relembrou do lucro bilionário da estatal. Esta semana, vocês estão conhecendo um pouco mais do que é a Petrobras aqui no Brasil. Temos nichos, temos redutos ainda em nosso governo, espalhados por todo o Brasil, que não entenderam que todos nós estamos no mesmo barco. Eles sabem que o Brasil não aguenta mais um reajuste de combustível numa empresa que fatura dezenas de bilhões de reais por ano, às custas do nosso povo brasileiro. O presidente também destacou a importância do agronegócio brasileiro e da boa política que o Brasil exerce com todos os países. É o trabalho de vocês, o suor, o empenho, o sacrifício é que mantém a nossa economia de pé. E mais do que isso, nos garante a segurança alimentar. E tanto é verdade o que eu lhes digo, que há poucos dias, depois de me encontrar-me com a presidente da Organização Mundial do Comércio, ela declarou que sem o Brasil o mundo passa fome. A importância do Brasil é incontestável. A nossa política externa é simplesmente excepcional. Conversamos com o mundo todo e cada vez mais o planeta se interessa pelo nosso Brasil. Por fim, Jair Bolsonaro falou sobre a verdadeira democracia que é construída com a liberdade e disse que tem como obrigação para si seguir dentro dessas 4 linhas. Dizer a vocês, como chefe do executivo, eu tenho a obrigação de zelar pela Constituição, pela democracia e pela liberdade do meu povo. Podem ter certeza, faremos isso com muita satisfação. É muito mais fácil eu estar do outro lado, mas o meu lado é o do povo brasileiro. Nada me atrai, nada me seduz, a não ser o carinho de vocês. Então, Roberto Mota, em 1 minuto e meio, Mota, sua avaliação sobre essas declarações do presidente Bolsonaro. É o presidente falando sobre liberdade. Veja a importância, o simbolismo disso, né? Tem gente que acha isso, que menospreza isso. Aí eu pedi no Twitter, me dê uma fala do ex-presidiário falando sobre liberdade. O desafio está aberto até agora. O presidente tem uma capacidade de comunicação única, ele consegue resumir em poucas palavras conceitos complexos e importantes. Vamos lembrar, a esquerda tem um fetiche com a expressão Estado democrático de direito. Eles repetem isso o tempo inteiro, ao mesmo tempo em que violam o Estado de direito através de suas palavras e de seus atos. Já o presidente usa a expressão jogar dentro das 4 linhas, que descreve exatamente a sua política.
Ninguém consegue apontar o único ato do presidente que viole o Estado de Direito ou as regras democráticas. E, por último, o presidente elogia a força e o empenho dos brasileiros. Isso é a realidade. Basta ver o sucesso dos brasileiros quando se mudam para o exterior e ficam livres do crime, da corrupção e da burocracia do Brasil. A maioria deles prospera e prospera muito. E é essa visão que o presidente Bolsonaro está trazendo. Uma visão oposta à visão da esquerda e uma visão que a terceira via não consegue nem começar a articular. Você, Fiuza, 1 minuto e meio. Estamos todos no mesmo barco, né? Isso é uma frase simples, mas que está em falta na percepção, na atitude, na conduta de boa parte da sociedade brasileira. Meu depoimento pessoal não interessa, mas eu quero dizer que, para mim, né, na observação aí, nessas décadas de carreira, eu sempre vi dessa maneira. Eu sempre vi o governo é a representação da sociedade. Então, tudo bem, tem uma hora que o governo apodrece e aí não tem como, você sabe que dali não vai sair nada. Mas enquanto pode sair algo, você tem que ser cooperativo. E isso está realmente em falta, né? Nós vimos, desde que a Dilma Rousseff saiu do governo, melancolicamente, nós vemos que setores que antigamente eram construtivos, eles estão desistindo de ser construtivos. Eu não sei se... Vitor, eu acho que muita fundação com dinheiro, será que é isso? Muito chamado de mosca azul. É toda hora, em tudo quanto é lugar. Gente que eu já respeitei. Ninguém mais quer saber desse negócio de todo mundo no mesmo barco, não. É uma ONG aqui, é um projetinho ali, tudo artificial. E, evidentemente, como eu falei antes, é a barca do vexame, vão se associar até ao Lula. E, enfim, já estourou o tempo. Só para dizer que ele fala da Petrobras, ele está fazendo a boa política para se entender que a Petrobras tem que ser privatizada. Boa, Fiuza, a gente já volta a esse tema, mas antes um convite aqui, participe da nossa enquete. Segue no ar a pergunta: você ficou satisfeito com a resposta do Tribunal Superior Eleitoral às Forças Armadas? Sim ou não? A pergunta que está no ar lá no nosso site, www.jovempan.com.br. Você, Ana Paula Henkel, que nos diz, Ana, dessas falas que trouxemos aqui do presidente Jair Bolsonaro, em 1 minuto e meio, Ana. Vitor, o presidente toca no ponto mais importante para o Brasil esse ano e que deve ser o ponto mais importante até a eleição. A Constituição, uma nação que não respeita as suas próprias leis, que não respeita a sua Carta Magna, é uma nação aí fadada ao absoluto fracasso. E aí, quando ele toca no ponto, na palavra soberania, ele traz essa palavra, carrega a própria soberania, não apenas da nação, mas a soberania individual, que os próprios americanos pregam muito, a liberdade individual, liberdade médica, liberdade econômica, liberdade intelectual. E aí nós vimos, né, numa realidade paralela, a agenda do outro, do ex-presidiário, é exatamente uma agenda de amarras, né? A revogação da reforma tributária, da reforma da Previdência, da reforma trabalhista, a regulação da mídia. Aí o presidente toca também no assunto Petrobras. Nós temos discutido, o próprio presidente também discute, a privatização da Petrobras, a abertura desse mercado importante no mercado petrolífero no Brasil para aí depois privatizarmos a Petrobras. E o outro, o ex-presidiário, emplaca uma agenda de estatizar empresas, ou seja, no final das contas, Vitor, é uma agenda de mais liberdade para o país e para os cidadãos contra uma agenda aí de escravidão, como o ex-presidiário vem colocando, como uma plataforma absolutamente clara, sem esconder nada. 1 minuto, Zé. Um dos incentivos aí em gestão diz o seguinte, é dar força à força. E o presidente Jair Bolsonaro está dando um apoio muito grande, merecido, ao agronegócio brasileiro, que foi, vamos dizer, escamoteado em alguns governos e agora tem uma participação muito importante do governo nas vendas, na defesa do setor e aonde o presidente Jair Bolsonaro está. Sobre o preço dos combustíveis, ele foi e é transparente. Ele abriu lá no início
o que forma o preço do combustível na bomba, mostrou que os estados ficam com grande parte e agora ele mostra que não pode ser irresponsável para artificializar o preço dos combustíveis. E mostra claramente que a bola está com a Petrobras e que ele não vai cometer a irresponsabilidade de congelar, como lá na Argentina, né, aquele processo artificializado e joga mais uma vez luz ao sistema de definição de preços dos combustíveis.